Boa noite, espero que vocês estejam me ouvindo bem, estejam me vendo bem. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso trabalho de hoje. Pronto, vamos aguardar, daqui a pouquinho a gente começa. Faltam 2 minutinhos, passa rápido, né? Hoje a nossa palestra vai ser sobre a fé. Boa noite. Fé, esperança e a caridade. Bom ver vocês por aqui também. Que bom que estão vendo e ouvindo bem. Isso é ótimo. Eu vou fazer uma mensagem inicial com o livro Palavras de Vida Eterna. Depois a prece e aí a gente inicia. Vamos aguardar mais um pouquinho. Falta 1 minutinho. Bom, então uma boa noite. Deixa eu ver aqui, esse lado. Boa noite a todos que estão assistindo essa reunião pública da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade. Hoje nosso tema vai ser Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E para começar, eu vou ler uma mensagem que eu vou escolher agora, com auxílio dos Espíritos, é claro, né? Do livro Palavra de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é todos os dias. A citação é de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus. Que bom ouvir isso, né? Aí vem um comentário de Emmanuel. Não te digas sem a inspiração de Jesus para adotar rumo certo. A atualidade terrestre mostra cientificamente que a comunhão espiritual não depende do espaço ou do tempo. Podes fitar um orientador da comunidade e colher-lhe a palavra a longa distância através da televisão. Conversar com um amigo de um continente ao outro com auxílio do telefone. Escutar o cantor predileto que atua de longe por intermédio do rádio. Recolher a mensagem de alguém na tira de um telegrama. Acompanhar nas colunas da imprensa o cronista simpático que nunca viste em pessoa. Assim também nossas ligações com o Cristo de Deus. Jesus não é mestre ausente ou símbolo morto. Ainda e sempre é para nós, os que declaramos aceitar-lhe a governança, o mentor vigilante e o exemplo vivo. Basta recapitular-lhe as lições para refleti-lo. E ao retratá-lo em nós, segundo as nossas acanhadas concepções, receberemos dele a ideia ou o socorro de que careçamos, a fim de escolher com acerto e agir com justiça. Prometeu-nos o Mestre ao falar aos discípulos: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como é fácil de perceber, o Senhor está conosco, esperando, porém,
que estejamos com Ele. Essa mensagem, aqui aberta ao acaso, que a gente sabe que não é bem um acaso, está bem propícia. Primeiro, Jesus dizendo que vai estar com a gente com todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o momento em que a gente precisar, até o momento em que esse mundo passar para um mundo de regeneração, e depois, claro que sim, também, mas que nesse momento que é tão crítico, ele afirma, olha, eu estou com você. E Emmanuel vai dizendo, a gente não consegue falar, ouvir uma mensagem pela televisão, conversar com um amigo pelo telefone, receber por um telegrama, ouvir uma música pelo rádio, e a pessoa não está fisicamente aqui, mas a gente consegue contato com ela. E olha que essa mensagem aqui, eu não sei de quando é que foi esse livro, deixa eu ver se eu descubro rapidamente. Não estava ainda previsto, né? Aqui foi uma reedição. A reedição foi de 1999, mas esse livro é bem antigo. E acho que é 78. E a gente observa o quê? Né? Hoje a gente então estamos aqui, distantes fisicamente, mas totalmente conectados. Né? Pela videoconferência, por uma reunião num ambiente virtual. Então, se isso é possível para nós, que dirá para Jesus? Então, não é porque a gente não está vendo Jesus ao nosso lado, não significa que Ele não está conosco, muito pelo contrário. Ele fala que Emmanuel diz que Ele é um mentor vigilante e o exemplo vivo. E ele fala que basta que a gente possa recapitular as lições dele, segundo as nossas concepções ainda muito acanhadas e limitadas, a gente recebe a ideia dele. A gente sintoniza com Jesus. Lembra quando ele falou, quando tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei? Simples. Ele, com a sua onipresença, por ser um espírito superior, consegue estar conosco o tempo inteiro. E ele falou, né, quando ele falou para os discípulos, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Aí Emmanuel pergunta, ele está conosco esperando que nós estejamos com Ele. Vamos então nesse momento mentalizar aquelas pessoas, aqueles irmãos, aqueles queridos que gostaríamos que fossem envolvidos na nossa prece nesse momento, que recebessem um atendimento de Jesus e da sua equipe espiritual, um atendimento não como a gente quer, mas um atendimento como o Pai permite que seja, porque tudo que o Pai permite significa que será de algum proveito para nós aqui, espíritos, em processo de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento moral e intelectual. Mestre Jesus, agradecidos por essa oportunidade de, por meio da tecnologia que foi desenvolvida pelas nossas inteligências, pela permissão do Pai, podermos trabalhar, podermos estudar, podermos refletir, podermos falar sobre os seus ensinamentos e os ensinamentos dos Espíritos, para que isso possa construir em volta de nós, no nosso ambiente doméstico, onde quer que estejamos, ouvindo essa palestra, um clima de paz, de harmonia, de concórdia, que vai auxiliar a espiritualidade nesse momento tão crítico que passamos durante essa pandemia. Pedimos, Mestre Jesus, a sua compreensão, porque nós somos rebeldes e limitados. Nem sempre conseguimos fazer aquilo que é necessário para dar um suporte à espiritualidade, a minimizar as dores existentes. Mas nós que aqui estamos, nesse momento, ouvindo essa palestra, seja o tempo que for, que possamos dar a nossa contribuição. Pedimos por esses que estão nos nossos pensamentos, pedimos por todos aqueles necessitados que desencarnaram ou que passam por momentos de angústia, que estejam sozinhos, que estejam com ideias de suicídio, de desistir da vida, que eles possam ser tocados e despertados. O seu amor é capaz de acordar
todos aqueles que dormem. E nós pedimos ao Mestre para que isso possa ocorrer. E nesse momento dessa palestra, eu peço o amparo da espiritualidade para ser um instrumento digno dessa mensagem tão bela que é a mensagem dos Espíritos, que conforta os nossos corações e nos esclarece. Muito obrigado. Então vamos nós ao nosso estudo de hoje, que é a fé, a mãe da esperança e da caridade. Eu peguei lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, para que a gente possa refletir, né? A gente fala muito de fé, né? Estamos num momento que precisamos de fé? Sim. Todos os momentos da nossa vida, da nossa história como humanidade, nós precisávamos de fé. Precisamos hoje, precisaremos amanhã, precisaremos sempre, não só agora. Desde a nossa estada como espíritos primitivos, a gente precisava da fé. Da maneira como a gente entendia a fé, a gente tinha. E cada vez mais que a gente vai se desenvolvendo, cada vez que a gente vai se aprimorando moralmente e intelectualmente, mais capacidade a gente tem de ampliar a nossa fé, de fortalecer a nossa fé, de entender, ter entendimento de coisas que dão base para a nossa fé. Já não é mais uma crença cega, é uma fé lúcida. Todos nós agora temos condições disso. E isso é muito importante, que a gente tenha consciência disso. E aí eu peguei lá no Evangelho, né, naquele capítulo, né, da fé, a fé transporta montanhas, no item 11, Instrução dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade. Logo no início fala assim, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A fé tem que ser ativa para ser proveitosa. Não deve se entorpecer. Ou seja, a fé, ela, inicialmente, a gente, claro, já sabe disso, que ela não está fora de nós. Ela está dentro de nós, pronta para ser desenvolvida. Como eu falei, a gente vem desenvolvendo e vem fortalecendo a nossa fé. Então, essa atitude, né, ela precisa ser ativa, ela vem de nós. Então, ter fé não é simplesmente esperar, não é simplesmente pedir e aguardar que venha aquele benefício que a gente espera conseguir. Isso não é a fé. Para ser proveitosa, ela precisa ser ativa, ou seja, eu preciso colocar mãos à obra. A fé, ela está intimamente associada ao trabalho, ao esforço próprio, à reconstrução, ao processo reeducativo da criatura. Não basta apenas acreditar que algo vai acontecer. Se nós somos os autores da nossa vida, a gente precisa então ter fé, mas precisamos agir, precisamos ser ativos. E aqui, esse espírito José, o espírito protetor, ele fala, né, que a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Olha, mãe. Então, a fé, ela não está sozinha. Mas para que as virtudes se desenvolvam dentro de nós, há necessidade da fé. A necessidade desse sentimento legítimo e puro para que outras virtudes comecem a florescer dentro de nós. Se não tem fé, não tem esperança. Se não tem fé, não tem caridade. Se não tem fé, não tem paciência.
Você vai ser paciente com o quê? Se você não tem aquela crença inata, profunda dos seus destinos futuros, da sua essência, da sua natureza, de que existe um poder superior, regulador a tudo e perfeito. Como você vai desenvolver outras virtudes se você não acredita nisso? Você paralisa. Um pouquinho de dúvida da fé já começa a nos paralisar, já começa a nos congelar. Porque se você não acredita em alguma coisa, se alguém chega para você e fala, olha, vai ali naquele local que ali você vai ser bem sucedido. Aí você não acredita nisso. Você não vai. Se você for, pode ser que você vá até o meio do caminho, algo te distraia, você volte. Ou você vai chegar lá com tanta descrença que você não vai conseguir enxergar e identificar aquilo que poderia te ajudar. Porque você não tem fé. Estou dando um exemplo assim bem sutil para a gente poder entender. Então, se eu não acredito, eu tenho dificuldade de conseguir coisas. Aí eu não desenvolvo a persistência de chegar até lá, a perseverança, de chegar até o local necessário. Eu não amplio minha visão do que está acontecendo, porque eu já me condenei, né? Então, a mãe de todas as virtudes que nos conduzem a Deus é a fé. E aí o José fala aqui que a esperança e a caridade são corolários da fé, ponto alto, e que formam uma trindade inseparável. Ou seja, se eu tenho fé, se eu tenho esperança, se eu não tenho esperança, aliás, eu não tenho fé. Se eu não tenho caridade, eu não tenho fé. É uma trindade inseparável. Vamos pensar um pouco mais nisso. Lembra que a gente já falou aqui agora há pouquinho, né? Que a fé é a mãe de todas as virtudes. Esperança. O que é esperança? O que é esperança para você? Vi no dicionário para ajudar a gente. Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ou seja, aquilo que eu desejo, eu vejo que aquilo é possível de ser realizado. É confiança em alguma coisa boa. É fé, também é traduzida como fé, esperança. É um ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. A esperança ela pode ser fundamentada, né? Ela pode ser uma esperança real, ou pode ser alguma coisa, uma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Aí vai depender, né, segundo essa definição aqui, dos nossos desejos. E a caridade? Já que são três, né? Fé, esperança, caridade. A caridade, eu fui pegar lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Isso, como entendia Jesus, segundo os Espíritos, é a caridade. Benevolência, bondade de ânimo para com alguém. Quando alguém vem lhe pedir alguma coisa, quando alguém se aproxima de você, o seu primeiro pensamento é um pensamento bom. É um pensamento benéfico para aquela pessoa. Você pensa bem dela, você não pensa mal. Se você a vê praticando alguma atitude, você já não condena sem saber. Isso é benevolência, isso é caridade. Então, um bom ânimo para com o outro. Se alguém vem lhe pedir alguma coisa, você de pronto vai auxiliá-la no que for possível. Isso é bom ânimo. Indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia. Então eu percebo que alguém fez algo contra mim. Isso tudo é caridade, tá?
fez algo contra mim, eu já, antes que se por acaso aquela pessoa vier me pedir perdão, eu já estou predisposto a perdoá-la. Aliás, eu já perdoei no meu coração. Na hora que ela chegar e se quiser vir pedir um perdão, vai ser apenas o formalismo, porque ela já está perdoada antecipadamente, antes dela vir pedir, antes dela me procurar. É indulgência, né? É uma disposição de perdoar. Então, ou seja, antes mesmo de que possa haver algum pedido de perdão, o meu coração já se higienizou de todo o mal. Isso é caridade. E, por fim, perdão das ofensas, né? Eu fui ver lá no dicionário, remissão de pena ou de ofensa ou de dívida, desculpa, indulto, ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir o que era o seu dever, obrigação por quem competia exigi-lo. A caridade, né? O perdão, desculpem-me, o perdão, como os Espíritos falam, é o esquecimento total das ofensas. Se a gente até imagina assim, né? Poxa, mas esquecimento total, tem coisas que eu ainda não me lembro. Será que eu não perdoei? Qual é o sentimento que vem quando você lembra disso? O que surge no seu coração quando o fato vem à sua mente ou alguém lhe recorda? Aí você vai saber se você perdoou ou não, a depender do sentimento que brota do seu coração. Então a caridade, segundo entendia Jesus, que é a benevolência, a indulgência, o perdão e a esperança, elas fazem parte da fé. O que a gente pode interpretar nisso aí? Se eu não sou uma pessoa caridosa, deve ser porque a minha fé está muito enfraquecida. Eu não tenho uma fé legítima. Porque aquele que tem fé, ele é caridoso. Aquele que tem fé, ele não desanima. Ele tem esperança. Ele não empaca. Então a fé, ela tem nessa tríade aí, ela nos dá essa característica. E eu fiquei refletindo um pouco sobre a fé e eu até achei esse texto aqui, que eu achei que ele foi bem a calhar, né? Desse texto do item 11 do Evangelho. E eu fiquei pensando, a fé é amor. A fé é uma das manifestações do amor. Se você tem fé, significa que você ama. Por exemplo, se você tem fé no seu filho, no seu irmão, se você tem fé em alguém da sua relação, de que ele vai alcançar, que ele vai se desenvolver de alguma forma, que ele vai progredir, significa que você ama ele. Quando você não tem fé de que a pessoa vai realizar alguma coisa, é como se você não acreditasse nele. Mas acontece que a fé, ela tem um detalhe muito importante. Quando eu amo o outro, eu respeito as decisões do outro. Quando eu amo o outro, eu busco compreender a forma como ele vai se elaborar as suas questões, como ele vai construir a sua vida. Quando eu quero que o outro faça aquilo que eu acho que é o melhor, porque na minha experiência deu certo, quando ele não faz aquilo que eu acho que ele deveria ter feito, o que acontece? Eu falo, ele não vai conseguir,
eu perco a fé no outro. Olha que interessante. Só que o amor, né, ele é diferente. O amor, ele não desiste do outro, ele não cria uma expectativa do outro, ele suporta o outro. Lembra da nossa mensagem inicial? Jesus falou: ficarei com vocês, convosco, até a consumação dos séculos, até o final. Isso é amor. Então, Jesus tem fé em nós, porque se ele não tivesse fé em nós, ele não ia ficar com a gente esse tempo todo. Ele já teria abandonado. Mas ele tem fé em nós. Significa que Jesus nos ama. Tanto que ele falou: brilhe a vossa luz. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Então Jesus tem fé em nós, ele acredita em nós, ele não desiste de nós. Por quê? Porque ele nos ama. Então a fé é uma manifestação do amor. Agora Jesus, ele tem os princípios básicos para nos auxiliar nesse crescimento. Por exemplo, deixou muito claro que sem o perdão a gente não consegue evoluir. Vai ter muito problema. Então ele trouxe o perdão, ele vivenciou o perdão. Agora, a forma como eu perdoo pode ser diferente da forma do outro, porque cada um de nós tem uma história. Então, se eu quiser que o outro perdoe da mesma forma que eu perdoo, eu estou querendo condicionar o outro ao meu comportamento. E isso não é fé. Isso é querer que ele faça aquilo que eu acho melhor. A fé é você estimulá-lo ao perdão e respeitar que ele possa perdoar da forma que ele sabe no momento. Agora, a minha fé é tão grande que eu sei que mais à frente, em algum momento da existência dele, seja nessa vida ou seja em outra vida, ele vai perdoar como Jesus perdoa. Porque eu também vou fazer isso. Isso é a fé no outro. Quando você tem a fé no outro, você acredita nele, você suporta o outro, suporta no sentido de dar suporte, tá? De socorrer, de atender, de ser benevolente, ter bom ânimo para com o outro, que isso também é caridade, e vai auxiliando. Essa semana eu estava lendo a passagem de que na hora que o Jesus cura a filha do chefe da sinagoga, que diz que ela está morta, né? E Jesus, quando ele chega, ele fala assim, ele tinha uma fé tão grande que ele falou: mestre, se eu for lá e colocar a mão nela, ela vai voltar à vida. Jesus na mesma hora vai. Olha, ele era um chefe da sinagoga. A gente sabe que aquelas pessoas ali dos templos, eles estavam o tempo todo querendo provocar e colocar Jesus numa armadilha. Em nenhum momento Jesus virou para ele e cobrou alguma coisa dele. Simplesmente foi, levantou-se e foi até a casa dele curar a filha dele. Chegou lá e levantou a menina. É assim, isso é a fé. A fé não é pressão em cima do outro. A fé é amor para o outro. Claro que nós estamos no exercício de aprender a amar. Então observa como é que Jesus nos ama. Observa que ele respeita o nosso livre-arbítrio, porque sabe que nós estamos incursos na lei de Deus, que as nossas atitudes terão consequências, mas ele nunca nos rebaixa. Para nenhum daqueles que chegou para ele, ele rebaixou aquelas pessoas, ele humilhou. Ele deu um suporte para que ela se levantasse. Por quê? Porque ele tinha fé em Maria de Magdala. Por que ele apareceu no deserto para Saulo de Tarso? Porque ele tinha fé em Saulo de Tarso. Ele ama. Agora, como é que é a sua fé naqueles que te rodeiam? Porque ter fé no outro significa que você tem pelo outro um amor. E quanto maior for a sua fé,
mais genuíno vai ser o seu amor. Então, se você tem fé no outro, você o ama, o respeita, tem bom ânimo com relação a ele, mas não quer que ele faça aquilo que você quer. Se você tem fé em Deus, como é isso? Se para o próximo ter fé é amar o próximo, ter fé em Deus é amar a Deus. Amar a Deus. Às vezes a gente chega para Deus e pede para que Deus resolva as nossas questões. Pai, queria isso, queria aquilo outro, queria aquilo. A gente tem uma lista de petitórios. E quer que Deus haja segundo a nossa vontade. Isso não é caracterizado como a fé. Já que no outro eu tenho que respeitar, não quero que o outro haja do jeito que eu quero que ele faça. Ele tem o livre-arbítrio dele, eu devo respeitar. Como é que eu vou fazer isso pro Criador de tudo? Para a perfeição, um exemplo, um modelo de perfeição infinita que nós temos, que é o Pai. Como que eu, reduzido, imperfeito, ainda faltando muito para caminhar, vou querer que Deus haja da forma que eu acho que é melhor. E me revolto quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero. Isso não é fé em Deus. Fé em Deus é amar a Deus. Amar a Deus é aceitar a sua lei como o nosso roteiro de felicidade. Isso que eu entendo que foi uma reflexão, uma das leituras sobre a fé. Então, se você tem fé, você ama. Agora, se você não ama, eu acho que a sua fé está precisando ser fortalecida. Vamos lá, e continuando aqui, esse texto aqui do item 11 do José, Espírito Protetor, ele fala que é o seguinte: inspiração divina. A fé é uma inspiração divina. É uma influência, é uma indução, é de natureza divina. A fé desperta todos os instintos nobres que caminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Para quem quer se regenerar, precisa ter amor no coração, precisa confiar no poder superior, precisa acreditar em si próprio e no outro. Senão, se você não confia, como que você vai caminhar? Se você não confia que essa estrada ali é segura, como é que você vai entrar naquela estrada? Como é que você vai andar? Vai andar cheio de cuidados, cheio de medo. Não confia. Mas se você confia na lei de Deus, que é o melhor para nós, aí sim as coisas ficam diferentes. Ele fala aqui que a fé sincera é empolgante e contagiosa. Olha que legal isso. Então, o que empolga uma pessoa? O que contagia? São as vibrações do outro. As suas vibrações de fé, as suas atitudes de fé vão tocar. Porque ele fala que é empolgante e contagiosa. Essas atitudes de fé contagiam. Lembrei daqueles primeiros cristãos, com aquela fé que foi contagiando os outros. Olha que coisa bem interessante da gente refletir. A gente fala que, às vezes, um ambiente do medo, o medo vai crescendo, um ambiente da infelicidade, a infelicidade vai crescendo, mas da fé também cresce. Da esperança também cresce. Um ambiente de amor, que as pessoas se amam, cada vez se amam mais.
O ambiente de egoísmo a gente acha que vai aumentar. Então muda a faixa, porque ela é contagiosa. E, acima de tudo, é a base para a nossa regeneração, para a nossa melhora, para a gente se tornar uma criatura melhor, né? Pregai pelo exemplo de vossa fé para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras para lhe demonstrardes o merecimento da fé. Então, claro, vamos falar sobre a fé? Vamos. Mas vamos, pelas nossas obras, não fazer obras para o que o outro, para parecer. Não é isso. Fazendo as nossas obras, lembra que Jesus falou? Brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, nosso Pai que está nos céus. Então a gente trabalha na obra para que o outro veja que é possível, porque é pelo exemplo que a gente realmente trabalha, que a gente ensina melhor. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. É isso. Se eu estou no meio de um problema, de dificuldade, se só consigo olhar para aquilo e não enxergo nada além daquilo, eu não espero nada melhor. Se eu não espero nada melhor, significa que o Pai que cuida de mim, Ele não reservou o melhor para mim, mas só que Ele reservou. Ele reservou o melhor para nós. E o banquete está pronto, já está servido. A gente entra no reino dos céus a hora que a gente quer, a hora que a gente desejar. Então, se eu perco a esperança, me desanimo diante das vicissitudes, das dificuldades da vida, parece que eu estou esquecendo de que Deus me provê. Eu estou me esquecendo daquela frase que caiu aqui, muito boa, aqui no início do nosso estudo, que Jesus está o tempo todo comigo e que eu posso enfrentar todas as dificuldades da vida, que elas são rápidas, porque elas vão me libertar, porque elas vão me ensinar a ser melhor. Fala que não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingir. Ou seja, no início da nossa palestra a gente falou, acabou aquela época da fé cega. Agora a gente raciocina. A gente desenvolveu a moral e desenvolveu o intelecto. A doutrina espírita, ela vai trazendo para nós as razões da nossa existência, a nossa origem e a nossa destinação. Vem trazendo o Pai e vem trazendo Jesus, não mais como aquele símbolo de que veio para morrer na cruz. Não, ele veio para nos ensinar um roteiro seguro. E então a gente já sabe, temos fundamentos lógicos, racionais e lúcidos para acreditar. Por que eu não vou acreditar? Se a gente já sabe da reencarnação, a gente sabe porque está passando por alguns problemas. A gente sabe que esses problemas, eles serão resolvidos por nós. E que no futuro a gente terá uma vida diferente da que tem hoje. A gente observa lá naquele livro O Céu e o Inferno o depoimento dos espíritos felizes que passaram por dificuldades aqui na Terra, mas vivem uma felicidade que eles dizem que nenhuma, a maior da Terra, não se compara. Será que não é bom ter esperança disso? Ter esperança de que aqueles nossos entes queridos que foram agora para o mundo espiritual, por razões diversas, ou por conta do Covid, ou por outras questões de acidente, ou por que seja, a gente vai se reencontrar se a gente cumprir o nosso papel direitinho aqui na Terra. Que a esperança é melhor do que isso? Isso é claro que os espíritos já vieram, já mandaram mensagem dizendo como é lá e onde eles estão. Então, acreditar agora, ter fé,
Não é mais eu acredito por acreditar. E se tiver alguma dúvida, estude, porque é o conhecimento da doutrina espírita que vai fortalecer a nossa fé. E aí no item 12, tem um item que também tem um título também que eu gosto muito, que diz que a fé humana e a divina. Então existe a fé humana e a divina. E começa o seguinte: no homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. E estar consciente das faculdades imensas que nós temos dentro de nós. Será que nós temos tantas faculdades assim dentro de nós, imensas? Será que nós temos um tesouro de possibilidades dentro de nós? Temos. Vamos pensar em Paulo de Tarso. Saulo não acreditava nessas possibilidades todas, mas depois que ele encontrou com Jesus, olha quantas faculdades ele teve dentro dele, na história dele. Quem leu esse livro, Paulo Estevão, sabe muito bem. Quem não leu, eu aconselho a leitura. Pedro, ele não imaginava quando Jesus estava encarnado, tanto que ele o nega, da capacidade que ele tinha dentro dele. Todos nós temos essas imensas capacidades dentro de nós, prontas para desabrochar. E a fé, nesse destino futuro, o que é esse destino futuro? É que eu vou ser uma criatura melhor. Eu tenho fé de que eu vou melhorar. Eu tenho fé que eu vou ser perfeito. Eu tenho fé de que eu vou ser um espírito feliz. Eu tenho fé que na minha perfeição eu vou poder ajudar os meus irmãos com mais eficiência, com mais acertos do que eu ajudo hoje. Olha, que coisa bem interessante da gente pensar. Você pensa no seu futuro assim? De que você vai ser um espírito que vai trabalhar para as ordens de Deus, ser um dos ministros de Deus, auxiliando planetas, comunidades, trabalhando em prol do belo, do bom. Acreditemos nisso, porque essa é a nossa destinação, quer a gente queira, quer não. E ele fala aqui que o próprio Cristo, que operou tantos milagres, que a gente chama de milagres, que não é uma derrogação das leis da natureza, mas ele em nenhum momento derrogou as leis, ele simplesmente cumpriu a lei, que era desconhecido para aquelas pessoas, que a gente sabe hoje que os fluidos eles têm a capacidade, o magnetismo tem a capacidade de curar. Ele fala que a vontade de querer e a certeza de que ele conseguiria. Então nós também podemos curar o outro hoje, mesmo com as nossas limitações, a gente consegue. Aí tô assim, pescando alguns pedaços do texto, como eu pesquei do outro, estou pescando desse, porque não dá para a gente falar tudo. Então ele fala que a fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Aquele que quer desenvolver da ciência, a fé é humana. Esses cientistas que desenvolveram a vacina do Covid num tempo recorde que a gente nunca teve até então, essa é a fé humana. E que agora já estão elaborando, já estão trabalhando em novas fórmulas para que tenha uma dose só. Daqui a pouco eles vão elaborar, vão construir alguma coisa de que essa vacina possa ser conjugada com a vacina da gripe, que a gente já toma todo ano. Isso tudo é o quê? É a fé humana. O cientista, ele coloca ali a sua energia, a sua fé de que ele vai conseguir. Aquele que está construindo uma máquina, aquele que está fazendo uma cirurgia difícil e delicada e que ele acredita que ele vai ser bem sucedido ali, dependendo, claro que ele sabe que está submetido à vontade de Deus, que a melhor coisa que a gente existe é nós estarmos
submetidos à vontade de Deus. Então a fé é humana quando a gente trabalha nessas questões humanas. A gente vê esses ginastas, como é que pode fazer aqueles movimentos? Agora, ela pode ser divina, que são as aspirações celestiais e futuras. Os espíritos nobres, né, que fazem nobrezas de alma. A gente tem aí Albert Schweitzer, que saiu lá da Europa naquela época, no conforto que ele tinha para viver e atender aquelas pessoas da África. Isso é também uma dedicação, né? Então ele fala, o homem de gênio que se relança à realização de algum grande empreendimento, ele triunfa se tem fé, porque sente que vai poder chegar ao fim. Então, para a gente conseguir alguma coisa, meus amigos, precisamos ter fé. Sem fé, não chega lá não. Você quer alguma coisa, mas está titubeando, se você não acredita em si próprio, quem é que vai acreditar em você? Pense bem nisso. Primeiro você tem que se fortalecer. Você tem que acreditar que você é capaz. Aí a força vai chegar. Porque está dentro de vocês. Está dentro de vocês e de mim, claro, né? Que fala, né? Faculdades imensas. A gente não sabe, nós somos espíritos reencarnados. Quantas vivências a gente já teve. Quantas experiências. Quantos ensinamentos estão dentro de nós. A gente pode utilizar no momento necessário. Então ele fala, a certeza dá uma força. A gente sabe que uma pessoa com um objetivo, ela consegue sobreviver. A gente tem histórias daqueles que foram aprisionados na Segunda Guerra Mundial, mas eles tinham um propósito, eles tinham um objetivo. Eles foram aqueles que não se entregaram. E foi que grande parte deles, da maioria de grande parte dos que sobreviveram, eram esses que tinham um propósito, né? O homem de bem que, crente no seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, a força dentro de nós. E ainda aí se opera um milagre de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, amigos, aqui esse espírito protetor fala, com a fé não há maus pendores que não se chegue a vencer, mas precisa querer, como a gente falou lá no início, né, que Jesus fala, tem que ter a vontade de querer. Se você quer, de fato, aí a fé ela vai brotar de dentro de você. A fé humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem em si, se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Fortalece a sua fé e você vai ter a força necessária para vencer a si próprio, as suas limitações, transportar montanhas da imperfeição, mas há necessidade para fortalecer essa fé de querer, da vontade de se melhorar, da vontade de construir, da vontade de realizar. E mãos à obra, que a fé, ela é a mãe de todas as virtudes, é a base da regeneração. Acreditemos no nosso Pai, acreditemos em Jesus, acreditemos na espiritualidade e acreditemos em nós. Acreditar em si próprio, reforçando o que eu acabei de falar, é trabalhar, é agir e, acima de tudo, amar. Amar a si próprio, amar ao próximo e amar a Deus, como está resumido o primeiro mandamento. Ficamos aqui então, nesse momento, e aí eu vou finalizar o nosso trabalho de hoje com uma prece. Uma prece ao nosso Pai, muito gratos, muito agradecidos
pela fé que o Pai tem em nós, que Jesus tem em nós, que possamos nós, Pai, ter essa fé também em nós, acreditar que somos capazes de vencer as nossas imperfeições, acreditar que podemos realizar obras de beleza espiritual profundas, acreditar que existe uma equipe de espíritos bondosos e o nosso espírito protetor nos acolhendo e nos dando força. Obrigado, Pai querido. Obrigado por esses ensinamentos. Obrigado pela doutrina espírita. Obrigado pelo Mestre Jesus nos amar tanto, de rogar-te, esse Consolador, que já salvou muitas vidas e que continue salvando as nossas vidas diariamente. Graças a Deus. Muito obrigado, meus queridos amigos e amigas que participaram dessa palestra, pelas vibrações de amor que eu recebi de vocês. Muito feliz, tá? Que eu estou e que possamos continuar um dia, uma noite, uma manhã, dependendo da hora que você assistir essa palestra, em paz.